Pessoal da segunda série, vamos então fechar esse terceiro bimestre. Eu vou retomar alguns exercícios e vou explicar um pouco mais de análise combinatória, tá? Acompanhem e façam os exercícios aqui propostos. Então, o primeiro assunto que é resolver problemas que envolvem habilidades simples, tá? Nós veremos aqui o raciocínio combinatório e a ordenação de alguns casos, tá? Então, a probabilidade, primeiro e mais importante é o espaço amostral. Qual é o conjunto que nós estamos analisando, tá? Um baralho, um dominó, um dado, tá? Cara e coroa. Então, esse é o espaço amostral. As interações, eles podem ser independentes ou não, tá? Um baralho e o dado, ou só o baralho, ou só o dado, tá? União de eventos, posso incluir mais informações dentro desse espaço amostral, então eu preciso analisar probabilidade de um fato acontecer mais a probabilidade de outro fato acontecer, tá? Os experimentos, se eles são aleatórios, os determinísticos, tá? Que aí, quando a gente já determina algo que tem que acontecer ou não, um baralho, por exemplo, posso definir o tipo do naipe, então determinei que sejam os naipes, então dentro dos naipes eu tenho do A até o K, o reis, e assim nós entendemos a probabilidade, tá? Vamos lá aos exercícios. Então, dentro de uma moeda, o espaço amostral são 2, porque é cara e coroa, do dado 6 faces, 2 dados, 6d6, 6 vezes 6, 36. Nós já vimos isso, tá? Probabilidades, número de casos favoráveis e número de casos possíveis. Então, os favoráveis eu quero que aconteça, e os possíveis é todos dentro do número de possibilidades que aquele espaço amostral possui. Vamos lá para o primeiro exercício. Exercício resolvido, vocês farão um bem parecido. Um dado em formato dodecaedro, 12 faces, numerado de 1 a 12. Então, um dado, ele segue esse esqueminha aqui. Qual a probabilidade de cair um número primo? Quem são os primos? Tá? Então, primeiro primo. Nós temos o 2, depois o 3, depois o 5, depois o 7, depois o 11. Os demais não são primos. O 1 não é primo, ele é só divisível por 1, não é mais do que 1. Mas para serem primos, tem que ser divisível por ele mesmo e por 1, apenas por 2 números. Então, qual a probabilidade que é um número primo? 5. 5 de 12. Qual a probabilidade que seja múltiplo de 3? Então, quem são os múltiplos de 3? O 3, o 6, o 9, tabuada do 3, e o 12. Então, eu tenho 4. 4 de 12. Vamos ver ali? 3, 6, 9, 12, 4 de 12, 1/3. Então, uma probabilidade primos, outra probabilidade múltiplos de 3. Tá? Bem simples. Eu já tenho meu espaço amostral, 12, e eu vejo a possibilidade, os casos possíveis de primo e múltiplo de 3. Com vocês, agora com vocês. Dodecaedro, 20. Então, já sei que vai ser divisível por 20, tá? Um número múltiplo de 4. Então, mesma coisa do 3, agora com múltiplo de 4, tabuada do 4. Tá?
Probabilidade de cair um número ímpar maior do que 10, tá? Número ímpar maior do que 10. Então, o texto é esse, tá? Cortou aqui, eu não percebi. Então, quantos são os números primos maiores que 10? Tá? Dividido por 20. Bem fácil. Quem fizer responder, me mandar a foto, nota extra desse exercício, tá? 1 ponto. Tá? Nesse caso. Próximo. Tá. Então, a fábrica produziu 2 caixas. Acho que nós já trabalhamos esse exercício, então você já deve ter conhecimento. Então, foram misturados 120 pratos e 150. Nós trabalhamos o bem parecido com esse. Ah, recordei aqui. Se tirarmos o prato ao acaso, ele foi defeituoso, seja da marca A. Então, 120 pratos do A de 25% defeituoso, equivale a 30 pratos. Da caixa B, 150, 10%, 15 pratos defeituosos. Então, eu tenho o meu espaço amostral de defeituosos, 30 com 15, 45. Deu 45 aqui. Mas eu quero apenas da marca A, porque eu estou dizendo que eu tirei o prato e ele é da marca A. Ele é defeituoso, então qual é a probabilidade dele ser da marca A? 30 por 45, 2/3. Bem simples, tá? Agora, uma outra situação, só que eu tenho agora o A, o B e o C, com 15%, 10 e 5. Mesmo esqueminha. Só que eu tenho agora 100 cadernos. Então, vezes 100, vezes 100, vezes 100. Tenho aqui o meu espaço amostral. Aí ele diz o que está pedindo no exercício. Se tirarmos um caderno e ao acaso e ele for defeituoso, a probabilidade dele ser da marca C. Então, eu já sei que aqui eu tenho um total e eu já sei que aqui em cima eu tenho 5 vezes 100. 5% vezes 100, 5%, tá? Então, já sei quanto que está aqui. Então, quem me entregar, também 1 ponto. Beleza? Próximo.
Tá certo. Então, viram 2 exercícios de probabilidade, bem simples. Agora, raciocínio combinatório, tá? Aditivo ou multiplicativo. Nós vamos trabalhar 3 fórmulas. Vamos entender e vamos aplicar, tá? Primeiro, antes de tudo, quando nós falamos em combinações, nós podemos trabalhar o fatorial. Quem que é o fatorial? O fatorial é um número que multiplica pelo seu antecessor, que multiplica pelo antecessor do seu antecessor e assim por diante. Então, vamos olhar aqui. Fatorial de 1 vezes, né? Multiplicando o antecessor. Antecessor de 0 não tem. Então, o último número, 1. Então, o fatorial de 1 é 1. Fatorial de 2, 2, porque 2 vezes 1, 3. Veja que já aumentou. Para 6, 4, 24, 5, 120. Na calculadora de vocês tem esse símbolo, tá? Quando vocês, no celular, vocês colocam ele no modo paisagem, deitado, vocês verão que tem ali o fatorial. Então, se vocês colocarem 5 fatorial e apertarem igual, ele vai trazer 120, tá? Bem fácil. E quanto que seria o fatorial de 7? Quanto seria o fatorial de 8? Quem conseguir tem 1, 2, 3, 4, 5, 6. Quem fizer aqui a conta, 7 vezes 6, 6 vezes 5, 5 por diante, por exemplo, de 4 desses ganha 2 pontos, tá? Então veja lá, já tem 2 pontos, com mais esses 2 pontos, 4 pontos, 4 desses, tá? Quer fazer o 7, 8, 9, 10? Beleza. Mas faça e faça as contas, manda a foto para eu computar os 2 pontos, beleza? Pode conferir depois na calculadora para ver se bateu e se está certo o resultado, tá? Mas faz aqui 7 vezes 6, 6 vezes 5 e assim por diante.
Vamos lá então para esses dois exercícios. 7 pessoas formarão ao caso uma fila indiana. Então, uma fila indiana eu vou deixar 7 pessoas aleatórias de qualquer forma, então qualquer ordenação. Quantas filas serão formadas? Então, se eu tenho 7 fatorial, 5.040. E se a gente fixar uma pessoa, independente da posição, ou seja, ela pode ser a primeira, ela pode ser a segunda, pode ser a última, não me interessa quem seja, mas eu fixei uma pessoa. Então, quantas ordenações eu tenho? Então, eu tenho, fixando uma, 6 fatorial vezes 1, 720. Tá? Então, ao fixar uma pessoa, já diminui o número de combinações, ordenações. Tá? Agora com vocês, 10 pessoas. Então, eu já sei que é fatorial de 10. Quantas ordenações poderá ser formada? Então, aqui já está a resposta. E quantas existirá se fixar uma pessoa em primeiro e uma outra no final, em último? Tá bem claro. Agora eu vou fixar duas, então sobraram quantas? Quem responder, mais um ponto. Tá? Então, total por enquanto de 5 pontos para quem me entregar esses 4 exercícios, por enquanto, né? Os dois primeiros, probabilidade, o do fatorial e esse aqui. Próximo.
Temos agora mais dois exercícios. Tá? Então, esse eu vou responder e esse eu deixo para vocês. Então, vocês já vão perceber um ponto também. Então, mais um pontinho. Quantos números de 3 algarismos? Então, 3 algarismos, eu vou montar aqui 3 quadradinhos. Por quê? Porque esse é o meu espaço de possibilidades de 3 algarismos. Então, o A, apenas os algarismos 1, 2, 3. 1, 2, 3, 5, 6, 7. Então, quantos eu tenho? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Então, 7. Então, eu tenho 7 que multiplica. Posso repetir? Está falando? Distintos. Distintos é diferente. Então, não posso repetir. Então, de 7 diminui para 6, que diminui para 5. Só isso. E faço a conta aqui. Tá? Apenas algarismos ímpares. Tá? Então, os ímpares e os pares. Tá? Então, esse é o A, esse é o B e esse é o C. Tá? Então, o quadradinho tá meio feio, mas dá para entender. Então, os ímpares. Quem são os ímpares? 1, 2, 3, 4. Então, aqui é 4. Depois 3. Porque eu só vou utilizar os ímpares. E aqui, 2. Tá? E os pares? Quantos pares eu tenho? 1, 2, 3. Então, eu tenho 3 no primeiro quadradinho, 2 e 1. Igual aqui. 3 vezes 2 vezes 1, 6. Aqui, 3 vezes 4 dá 24, dá 12. Vezes 2, 24. Tá? Aqui, 6 vezes 5, 30. 30 vezes 3, 210. Tá? Esse daqui, quantos algarismos eu tenho? 5. Então, eu vou montar 5 quadradinhos. Tá? Aí vocês podem perguntar, pô, professor, mas agora eu tenho 5 algarismos e eu tenho a mesma quantidade de números, 7. Então, quanto que eu tenho aqui? Quantos algarismos ímpares eu consigo formar? Quantos? Aqui tem um detalhe. Quantos números de 5 algarismos podemos formar? Está dizendo distinto? Não. Então, eu posso repetir. Então, tá mais fácil. Tá? Se eu posso repetir, eu já vou perceber que aqui eu posso colocar quantos, o mesmo e assim por diante, tá? Não vou responder, deixo com vocês. 6 pontos ainda no total de atividades. Vamos lá então entender a análise combinatória e o fatorial e outros nomes, como nós temos permutação, arranjo e combinação, tá? O princípio multiplicativo é o que a gente acabou de fazer. Os pares ali, quantos eu coloco no primeiro quadradinho, na primeira casinha, quantos eu coloco na segunda, assim por diante. As fórmulas não são difíceis, tá? Vamos perceber aqui. Olha só. O que é a análise combinatória? Então, eu vou identificar o número de objetos e o número de posições. Tá? E aí eu vou perceber o seguinte. A quantidade que eu tenho de objetos é igual ao número de posições? Eu posso colocar? Eu posso repetir? Sim, posso repetir. Então, significa que eu vou trabalhar, por exemplo, a permutação. Então, eu vou, por exemplo, utilizar o anagrama.
tá? Agora, eu tenho o seguinte, o número de objetos é igual ao número de posições? Não, não é igual ao número de posições. Então, eu vou para uma outra pergunta. A ordem importa? O que seria a ordem? Aquele que vem primeiro deve permanecer primeiro? Sim ou não? Se sim, tipo um campeonato, o primeiro colocado ganha o prêmio maior. Então a ordem importa. Quem for o primeiro ganha o prêmio de maior valor. Então importa a ordem? Sim. Então eu faço um arranjo. A ordem não importa? Não, não importa. Então eu faço uma combinação. Vejam que as fórmulas são bem parecidas. Eu tenho um N, tenho um P. Então eu tenho o fatorial em cima de 1 e dividido o fatorial subtraindo de dois valores, de NP. Nós vamos entender isso na prática, tá? Outra forma também que nós temos aqui é percebendo a mesma leitura do slide anterior. Só ordenar os elementos, seja ele todos, né? Então eu vou utilizar a permutação. Só escolher os elementos, mas eu não preciso ordenar, então eu vou partir para combinação. Ou eu escolho e ordeno os elementos escolhidos, e eu ordeno, então vai para o arranjo. Então, qual é o mais usual? Tá? Depende da situação. Ordena ou não? Se sim, a ordem importa, eu vou para o arranjo. A ordem não importa, a combinação. Se o número de elementos for igual, permutação. Vamos entender um anagrama. Vou pegar aqui o meu nome, Everton. Quantas combinações, de quantas formas posso escrever Everton? Então, quantas letras eu tenho? Tenho 7. Então, seria fatorial de 7. Basicamente seria isso. Mas, vocês podem perceber que o E repete. Então, se é o E do o primeiro E ou é o segundo, independente dele, não vou criar outra combinação. Então, eu vou ter que dividir. Dividir por quantos E eu tenho? 2. Então, fatorial de 2, tá? Se eu tivesse uma outra letra repetindo, eu multiplicaria aqui embaixo também a divisão. Então, eu vou escrever assim, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. E embaixo, 2 e 1. Então, 2 dividido por 2 e 1 dividido por 1. Então, sobrou quem? 7, 6, 5, 4, 3. Então, faço a multiplicação e eu verifico que meu nome eu posso ordenar, independente da ordem das letras, tantas vezes, tá? Quem responder esse exercício também, 2 pontos, tá? Então, veja lá, a gente já tem 8 pontos de atividade. Vamos entender, então, a diferença do arranjo e combinação no jogo da loteria, tá? Então, veja lá, a Mega Sena, a Quina e a Loto Fácil são jogos bastante conhecidos e elas utilizam a fórmula de combinação. Por que combinação? Porque os números que saem da roleta, vamos dizer assim, né, os números do jogo da Mega Sena, da Quina, não são obrigatoriamente sequenciais, né? O primeiro número tem que ser de 1 a 10, por exemplo. Não, pode começar do mais alto, do médio e assim aumentar ou diminuir a ordem dos valores dos 6 números que saem da Mega Sena. Então, a ordem não importa. Se a ordem não importa, o número de combinações, consequentemente,
será menor. Mas olha só a Mega Sena. A Mega Sena eu tenho 60 números e eu escolho 6. Então, como que fica? 60 fatorial de 60 dividido por 6 fatorial, que é a quantidade que eu preciso escolher, multiplicado por 60 menos 6, que dá 54. O número de combinações que eu tenho é de 50.063.860, tá? Desculpa, engasguei. E o da quina já é menor. Por quê? Porque agora eu tenho mais números, mas ao mesmo tempo eu tenho menos números para serem sorteados. Então, a minha probabilidade aumenta. Minha chance de ganhar aumenta, mas não satisfatoriamente para ganhar um prêmio da quina. Se a gente pegar e dividir 1 por 24 milhões, vocês verão que é um valor bem baixo. Então a chance é mínima mesmo, tá? Mas é o mesmo cálculo. Aqui ele usou o P. Posso usar o K ou posso usar o P? Pode, tá? O N, podem perceber que não altera, porque é o número total da amostragem. 60 pedras, 60 números ou 80 números. E a lotofácil, quantos números são? Eu tenho o N igual a 25 e o P ou K 15, tá? Então, a minha chance de ganhar será maior. Quanto? Vamos ver aqui. Olha só a Mega Sena. Se eu jogar 6 números, eu pago hoje 3,50, minha chance de ganhar de 1 em 50 milhões. Se eu acertar a Sena, se eu acertar a quina, como são 5 números, minha chance diminui para 1 entre 154 mil. Se eu acertar a quadra, de 1 entre 2 mil. Se eu aumento o número de jogos, vai aumentando minha probabilidade de ganhar. Mas olha quanto que eu vou gastar. Então vamos pensar o seguinte, vamos montar 15 combinações. 15 combinações. Então 15 combinações eu vou gastar 17 mil reais. Então 15 combinações com 6 números na Mega Sena equivale a X jogos. Nós veremos nos próximos slides. Então eu vou gastar X vezes 3,50, 17 mil. E minha chance agora de acertar é de quanto? De 1 em 10 mil. Será que vale a pena eu gastar 17 mil para ter uma probabilidade de 1 a 10 mil? Minha chance de acertar a quina diminui e a quadra também diminui. Então a probabilidade do jogo ela é bem baixa, independente do número de números escolhidos dentro de um jogo, tá? 6 para 7 para 8, tá? Assim por diante. Pensa o seguinte, eu tenho 6, de 7 eu aumentei, né? Aumentei 1, lógico, mas aí eu aumentei 6 vezes, então se eu pegar 7 vezes, 7 vezes 3,50 vai dar 24,50. De 7 para 8 já não é mais 7 vezes, seria 8 vezes de 8 para 7, de 7 para 8, né? Vamos falar na ordem certa. De 6 para 7, aumentou 7 vezes, então 24. De 7 para 8, aumentou 8 vezes, e aí nós temos 98, tá? De 8 para 9, assim por diante. Então, o valor aumenta substancialmente e vale a pena? Depende. Essa é a Mega Sena. Mas a lotofácil. Lotofácil, a quantidade de acertos é menor, preciso de 15, do total de 25 números. Então, a chance é grande. mas o prêmio é menor também, tá? Então, eu pago
R$2 em um jogo, e a minha chance de ganhar é de 1 para cada 3 milhões. Eu posso acertar, minha chance de acertar 11 números é de 1 para 11, tá? Então é o mesmo processo. Olha só aqui, 16, então eu vou multiplicar agora por 16 jogos. Aumentei um número, aumentou em 16 vezes. Então 16 vezes 2, vou gastar 32, minha chance de 204 mil. Se eu jogar 18 números, equivale a 816 apostas. Então, eu vou gastar 816 vezes 2, 1.632, para eu ter uma chance de 1 para 4 mil. Então, faço esse jogo, vale isso, a pena. Então, agora é com vocês. 15 números, eu vou fazer a probabilidade, vai dar 5.005 jogos, que está lá no primeiro slide. 15 números da quina, 3.003, 18 números, 816. Quantos jogos eu preciso se eu escolher 20 números? E quantos jogos eu preciso para 30 números? Tá? Precisa de quanto? Não tem lá, não tem no site, não tem aqui, mas eu vou fazer o quê? Vou usar a fórmula. Então, quantos números eu tenho? Tá? Quantos jogos aqui eu precisei com 15? Então, é só olhar como que eu faço a conta. Como que eu faço a conta? Então, como que eu faço a conta? Então, eu quero 20 números. Então, é 20 fatorial dividido por... Quantos números eu preciso acertar na Mega Sena? 6. Que multiplica 20 menos 6, fatorial. Então, essa conta gera um total de jogo de mais de 5 mil, tá? Mesma coisa com 30. Aqui, da quina, ao invés de 6, será 5. Da Loto Fácil, ao invés de 6 ou 5, será 15, tá? Então, por isso que não tem 30 números, porque vai até 25, então eu coloquei 22. Então, 20, 20, 20, 30, 30, 22. Quem conseguir achar os valores ganha 3 pontos. Então, veja o seguinte. O total está dando 11 pontos. Então, quem respondeu os exercícios fica com nota extra, tá, do bimestre. Então, vejam aqui, revejam e façam os exercícios, beleza? Conto com vocês, a participação, o empenho e o envio das respostas. Obrigado e até mais.